Bom, semana passada, na verdade sexta, eu aprendi com o reverendo Diego. Teologia é a fé que se dispõe a pensar. Teologia é a fé que se dispõe a pensar. É o que eu queria propor para a igreja nessa manhã. Uma fé que não abdique da reflexão, da meditação. E queria pensar com a igreja sobre a teologia de Deus. Ainda que parece essa premissa contém um paradoxo. Deus. Não parece razoável pensar num Deus que queira pensar nele mesmo. Algo assim. Mas eu proponho essa meditação e o texto que nos provoca a refletir nessa fé que não abdica de pensar, ele está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, é o capítulo inteiro. Fiquem, irmãos e irmãs, tranquilos e tranquilas, eu não pretendo ler o texto todo, são quase 50 versículos. Mas eu peço que você tenha à sua mão, à sua disposição, a palavra de Deus. Eu vou fazer a referência de alguns textos, de alguns versículos que são estruturantes da nossa reflexão. Uma teologia divina. Aliás, durante todo o percurso do texto, a reflexão, uma teologia divina. Aliás, durante todo o percurso do texto, subjaz uma tensão, diria eu, que é uma contraposição entre uma teologia que eu estou chamando teologia de Deus e uma teologia que nós vamos denominar de teologia do homem. Seja como for, eu queria, numa primeira abordagem, chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para o trecho que está em Atos 10, de 1 a 8. A teologia de Deus. E eu queria dizer para os irmãos e para as irmãs que a teologia de Deus, primeiramente, é uma teologia inclusiva. Deus, quando faz teologia, vamos admitir que isso não esteja equivocado, Deus, quando é Deus, Ele é um Deus. Cornélio, meus irmãos e minhas irmãs, ele era um oficial romano. Ele era líder de uma centúria. Ele era um comandante centurião de 100 soldados romanos. Era um homem vinculado ao poder que maltratava, que pisava e que fazia sofrer o povo de Israel. Esse era Cornélio. Cornélio, portanto, não era judeu, ele era romano. Ao que se pode depreender, se você ainda que passar rapidamente os olhos no texto, ele estava numa cidade chamada de Cesareia, que era uma cidade que tinha um certo destaque, porque tinha o nome do imperador César. E ele era líder dessa centúria que chamava italiana, porque havia uma questão, né? Era um grupo de soldados que eram soldados romanos, não eram soldados que eram dominados por outros países e se transformavam como integrantes do exército romano por conveniência, porque a coisa era assim, ou você vira soldado romano ou você morre, aqueles que eram dominados. Essa centúria, que Cornélio era o líder, era uma centúria que ficava na cidade de Cesareia e de soldados romanos, não eram soldados estrangeiros, por isso ela era chamada de corte italiana, se você der uma olhada aí no verso 1 desse capítulo 10. Esse homem não era um homem, meus irmãos, judeu, como já disse, não era um homem, se você der uma olhada aí no verso 1
desse capítulo 10. Esse homem não era um homem, meus irmãos, judeu, como já disse, não era um homem pobre, é possível fazer essa especulação, por conta do destaque que ele tem nesse contexto todo, mas paradoxalmente, mais um paradoxo, você identifica isso no verso 2, ele era um homem que temia ao Senhor. E aí eu fico pensando, como é que um homem romano, de um exército que domina o povo de Israel, que não tem nenhuma afeição ou proximidade, como é que ele foi ser um homem temente ao Senhor? Como é que ele foi adorar ao Senhor? Como foi que ele se vincula? E diz aqui, inclusive, que era um homem que tinha uma vida de dar esmolas, era um homem generoso, era um homem caridoso, era um homem solidário, ainda que fosse um homem do povo de Israel. O que é curioso também, meus irmãos e minhas irmãs, é que talvez, isso também no campo da especulação, esse homem, Cornélio, será que ele não era um homem idólatra? Porque pensem comigo, para ele ser um comandante de um destacamento militar romano, minimamente ele tinha que adorar a César. Porque não parece que ele poderia estar naquele caso, naquela situação, naquela função, se essa não fosse a sua inclinação. Então esse homem, vamos aqui admitir como tal, estrangeiro, dominador, romano, talvez idólatra, esse homem, ele estava excluído de qualquer possibilidade da teologia do homem atendê-lo. Esse homem não interessa para a teologia dos homens. Esse é um homem que tem que ficar excluído por tudo isso que nós aqui conversamos. Não pode integrar o nosso interesse, absolutamente. Ele está fora, ele está à margem. A teologia dos homens, minhas irmãs e meus irmãos, ela exclui aqueles que não se enquadram na maneira de se entender como Deus deve agir. E naquele contexto, Cornélio estava fora. Cornélio estava fora. Aliás, se nós pudéssemos rapidamente darmos uma olhada para o século XXI, século XX, século XXI, numa teologia que se chamava Teologia da Libertação, havia a tal da opção preferencial pelos pobres. E nós aqui não temos alguém que seja pobre. Cornélio também não seria. E, aliás, diga-se de passagem, faça-se um esclarecimento, a teologia da libertação não apenas atendia aos pobres, dava-lhes uma opção preferencial por serem excluídos. Mas, meus irmãos, a teologia de Deus não serem excluídos. Mas, meus irmãos, a teologia de Deus não exclui o rico. A teologia de Deus não exclui, meus irmãos, o comunista, não exclui o socialista, não exclui o capitalista, não exclui o homem, não exclui a mulher, não exclui o pecador. A teologia de Deus é uma teologia inclusiva de todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Meus irmãos, Deus amou o homem de tantas as formas e com tanta intensidade que se fez homem igual a nós. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se da sua soberania e habitou entre nós. Deus não faz acepção de pessoas. E se você olhar o verso 4, é interessante isso, não é? Senhor. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Meus irmãos, a teologia dos homens separa. Meus irmãos, a teologia dos homens, ela discrimina. Meus irmãos, a teologia dos homens impede o acesso, exclui. Não a teologia de Deus. Esse homem, absolutamente fora do âmbito daquilo que se poderia entender como alguém que poderia estar na presença de Deus, Deus olhou para ele, Deus olhou para você, Deus olhou para mim, Deus nos escolheu, Deus nos incluiu. E isso é um gesto de amor. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Cornélio ficou meio sem saber o que fazer, né?
E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Cornélio ficou meio sem saber o que fazer, né? Se você ler o texto aí, ele ficou meio, como assim? E aí o anjo fala assim, olha, Cornélio, presta atenção, você vai sair daí, vai para Jope, eu quero que você encontre na casa de um tal Simão, curtidor, um outro Simão, chamado Simão Pedro, e olha, não te conto mais nada, viu? Você vai lá, nessa cidade, procura esse cara, fala com outro, que o outro vai ter alguma coisa para falar para você. Minhas irmãs e meus irmãos, o Cornélio, você vai ver no texto, ele ficou, como diria uma expressão da minha geração, encafifado. Bolado? Então, são da minha geração, encafifado. Bolado? Então tá. Eu achava que encafifado, acho que nosso irmão Marcos Raimundo conhece bem o encafifado. Não conhece? É meio entregar, não é? Evolução etária avançada. Ele ficou boladíssimo. Como é que eu faço isso? Meus irmãos, é interessante, o texto termina e Cornélio fica sem saber o que fazer. E aí ele chama pessoas de sua confiança e fala assim, olha, vai lá e vê se consegue encontrar esse tal de Simão Curtidor para eu falar com o seu Simão Pedro. A teologia de Deus, meus irmãos, incluiu Cornélio, apesar de ninguém querer incluí-lo. Não interessava, para Deus interessava. Mas é interessante, de 9 a 10, nós temos um segundo cenário, quer dizer, essa cena de Cornélio, ela some, e agora nós estamos diante de Pedro. Na segunda metade do texto, se eu posso dizer assim, Pedro está lá, no eirado da casa de Simão, o curtidor, que era um terraço, né? Era um terraço que naquela época, quando chovia, as lajes eram construídas para reter a água, porque a água era preciosa. Aliás, hoje no Brasil também, a água é um artigo precioso. Pedro estava lá, era perto do almoço, hora sexta, ele estava lá orando, sozinho, quando ele tem um êxtase. Não dá para explicar o que seria exatamente isso. E esse êxtase é um lençol que desce, com as 4 pontas estendidas, e cheio de animais naquele lençol, animais esses proibidos que o judeu pudesse se alimentar. Na hora do almoço, está aí, ó. E Pedro fala assim, não, Senhor, não. Né? Lá no verso 14, mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, para utilizar aqui uma expressão que nós vimos aí umas 2 semanas atrás, Pedro estava querendo colocar Deus dentro das 4 linhas. Porque Deus falou assim, Pedro, come. E Pedro falou assim, não. E Deus falou assim, Pedro, o que eu tornei puro, não seja você que o torne impuro. Pedro falou assim, não, Senhor, não. Nunca na minha vida eu comi esses alimentos. Aliás, num papo meio estranho, eu nunca comi esses alimentos impuros, respeitando a ordem do Senhor, que agora o Senhor está me mandando comer. Algo assim. E Pedro começa, meus irmãos, a querer enquadrar Deus. Pedro quer colocar Deus nas 4 linhas. Pedro quer limitar Deus à sua concepção que ele tinha do Senhor. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a teologia de Deus é uma teologia inclusiva. Ela nos inclui com os nossos pecados, com as nossas limitações, com as nossas oscilações, com o jeito que nós somos. Deus nos inclui e é um ato exclusivo da soberania do Senhor. E sabe, a teologia de Deus é uma teologia que nos surpreende, que nos traz a perspectiva do ilimitado. Deus está falando para Pedro, Pedro, esquece isso. Pedro, abre o horizonte.
Pedro deu o passo da fé. Eu estou dizendo, é uma teologia que nos surpreende, que nos traz a perspectiva do ilimitado. Deus está falando para Pedro, Pedro, esquece isso. Pedro, abre o horizonte. Pedro, deu o passo da fé. Eu estou dizendo, não tem problema nenhum, faça isso. Eu falei, não, Senhor, não foi assim que eu aprendi. Mas Pedro, abre o coração, abre a mente. Não, Senhor, não é assim que eu creio. E você tem que ficar dentro da visão da minha crença. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós adoramos a Deus fazendo uma verdadeira cristolatria. Cristolatria. Porque nós adoramos a Deus como se Deus fosse o nosso ídolo de predileto. E achamos que estamos adorando a Deus. Às vezes, a nossa adoração é enquadrar Deus nas limitações. Possível, não é impuro. Não, Senhor, não quero. O reverendo Elias Abraão, já recolhido aos tabernáculos eternais, ele dizia que Deus para nós é o nosso mordomo de luxo. Nós gostamos de Deus quando Ele nos serve. Nós gostamos de Deus quando Ele é chamado para atender às nossas demandas. Deus nos interessa quando Ele recebe a lista do cardápio, dos itens que nós queremos que Ele atenda. E ai, se Deus não atender do jeito, da forma e no tempo que eu quero. Meus irmãos, Pedro está fazendo o que eu e você fazemos com Deus. Deus está fazendo com Pedro, falando, Pedro, sai desse pensamento, abre a sua mente, cresce, deixa de pensar assim. Pedro diz, não, Senhor, não. Eu quero continuar a te adorar como um ídolo. Eu quero, irmãs, o nosso Deus ansiolítico, conhece o Deus ansiolítico? É aquele Deus que nós só lembramos dele quando precisamos de paz no coração, quando o desassossego chega e bate na porta, quando o perigo está rondando. Aí nós queremos um Deus que nos acalme. Deus não é, meus irmãos, um ídolo. Pedro está sendo confrontado com a sua visão reduzida de fé. E sabe de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs? Eu comentava até aqui há pouco, no gabinete pastoral, eu acho que Nietzsche, o grande filósofo Nietzsche, ele, de certa maneira, não tem sido, modestamente, bem compreendido. Porque Nietzsche falou o seguinte, né? Deus morreu. Mas, na verdade, Nietzsche quis dizer o seguinte, o Deus que os cristãos criaram, esse morreu. Os cristãos criaram, esse morreu. Porque os cristãos, disse Nietzsche, criaram um Deus, ele está morto, e os cristãos se colocaram no lugar de Deus. E aí criaram, meus irmãos, um culto narcisista e um culto ao seu ego. Pedro está fazendo isso. Pedro está dizendo, Senhor, não. Você está dizendo que pode, você está dizendo que é lícito, mas tem que ser do meu jeito. Meus irmãos, a teologia de Deus nos convida ao salto da fé. Quando Abraão levou Isaque, o filho da promessa, e Deus falou assim, olha, leva lá e faz o sacrifício. Fica. Não! E, no entanto, o pai da fé, meus irmãos, ele aceitou o convite da fé. E falou assim para o filho, olha, filho, Deus proverá. Deus vai prover. Eu não sei como, mas sei. E confio nesse Deus que provê todas as coisas. Deus nos convida, meus irmãos, a sairmos das nossas caixinhas. E para isso é ter a coragem de fazer aquilo que o reverendo Duzi pregou aqui um dia. É preciso falar, Senhor, nós queremos que Tu faça uma poda radical na minha vida. Lembram do sermão do pastor? Lembram? Senhor, nós queremos que Tu podes a minha vida radicalmente.
Não queremos te enquadrar, Senhor, realmente. Não queremos te enquadrar, Senhor, nas nossas 4 linhas. Não queremos. Queremos, Senhor, nos curvar diante de Ti e que Tu faças, ó Pai, aquilo que Tu queres. Nós cantamos aqui. Você reparou? Tudo entregarei, tudo deixarei, sim a Ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Meus irmãos, isso é de uma seriedade, isso é de uma profundidade. Você dizer, Senhor, vou deixar tudo, Senhor, vou entregar tudo, e vou te seguir. Pedro está dizendo, Senhor, não dá, não. Você percebeu? Veja no verso 16, minha irmã e meu irmão, Senhor, vou entregar tudo, e vou te seguir. Pedro está dizendo, Senhor, não dá, não. Você percebeu? Veja no verso 16, minha irmã e meu irmão, o verso 16. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Perceba, meus irmãos, como é que Deus é generoso. Perceba como é que Deus é gentil. Perceba como Deus é paciente, porque Ele faz isso uma vez, e Pedro fala, não, Senhor, não. Ele faz a segunda vez, não, Senhor. Ele faz a terceira vez. E esse texto, esse fragmento, ele termina de uma forma meio amarga, porque acabou, e Pedro não se curvou a Deus. Pedro não abriu mão das suas compreensões. Tudo da fé, do ilimitado, do surpreendente com Deus. E eu acho que já estou na hora, já há algum tempo, aliás, de caminhar para concluir. Vou fazer isso agora, para alívio dos irmãos e das irmãs. Esse Deus que nos inclui no seu plano, por ato da sua graça, esse Deus que nos convida para uma perspectiva ilimitada que vem do convite da fé e daquilo que surpreende, esse Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é um Deus que nos convida para uma realidade do diálogo. Esse texto, que até agora não terminou bem, a história de Cornélio ficou meio mal acabada. A história de Pedro também não foi bem concluída. Sabe por quê? Porque esses 2 personagens, Cornélio e Pedro, vão se encontrar. Lá dos versos de 23 a 43, nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo que conviveu com Cristo. Aquele homem que estava ali meio sem entender, olha, eu estou aqui, Pedro, mas, enfim, desculpe, prazer, nem te conheço, mas eu estou aqui. E Pedro, meus irmãos, começa a conversa com Cornélio, começam a ter contato com ele, os 2 começam a conversar entre si. E é interessante o que diz, meus irmãos, o verso 34 e o verso 35. Me acompanha aí, ele diz assim, Pedro, então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Meus irmãos, Pedro, nesse momento, nesse momento de conversa com Cornélio, ele teve a bênção de compreender aquilo que a visão havia revelado para ele. E meus irmãos e minhas irmãs, passamos um momento tão difícil de conversa, de diálogo. Parece que é complicado conversar, se entender. E aquele homem, cheio de conhecimento, ele aprendeu com aquele neófito da fé, aquele centurião romano, que não sabia exatamente o que estava acontecendo, e a conversa dos 2 foi fundamental para que Pedro pudesse, meus irmãos e minhas irmãs, enxergar. Sabe? E a igreja conhece a expressão de Rubem Alves, e eu gostaria de voltar a ela.
Rubem Alves dizia, né? Nós encontramos por aí, lembra disso? Lembra disso? Nós encontramos por aí vários cursos de oratória, mas não encontramos nenhum curso de escutatória. Não tem. Você conhece? Algum curso que treine você a aprender a ouvir a sua esposa, a ouvir o seu filho, a ouvir a palavra de Deus? Nós somos treinados para falar e prevalecer aquilo que queremos dizer. Meus irmãos, esse texto é rico, é precioso, porque o grande apóstolo Pedro aprende com aquele Cornélio, que estava dando os primeiros passos na fé. E aí Pedro entendeu o que a visão celestial estava revelando para ele. A teologia de Deus, meus irmãos, é a teologia do diálogo. É a teologia daquele que se aproxima da... A teologia de Deus, meus irmãos, é a teologia do diálogo. É a teologia daquele que se aproxima daqueles que estão caminhando para Emaús e não se aproxima para acusar, se aproxima para conversar. Vocês estão indo para onde? Estão fazendo o quê? Não sabem o que está acontecendo? Deixa eu bater um papo com vocês. Ah, meus irmãos, o diálogo entre as pessoas aquece o coração e abençoa. Mas eu queria, e aí de fato, cumprindo o que prometi, esse texto termina com um diálogo entre Deus e os homens. Veja aí dos versos de 44 a 45, depois que essa conversa se deu de Cornélio com Pedro, depois que isso tudo aconteceu, o Espírito Santo se manifesta, e como os irmãos conhecem, o Espírito Santo tinha se manifestado para os judeus na bênção do Pentecostes. Aqui se estabeleceu o Pentecostes gentílico. Meus irmãos, quando nós nos dispomos de coração aberto a não enquadrar Deus nas nossas visões, mas quando nós fazemos e tomamos a atitude corajosa de permitir que Deus faça uma limpeza total, uma poda total no meu e no seu coração, aí o Espírito de Deus fala e transforma. Não sei se você já percebeu, mas tanto no primeiro Pentecostes, vou chamar assim, quanto no segundo Pentecostes, o que é extraordinário ali, meus irmãos, minhas irmãs? Alguém arriscaria? O que é extraordinário no Pentecostes? São as línguas? São as línguas diversas que foram faladas? São as línguas? São as línguas diversas que foram faladas? De fato, essa circunstância é notável. Mas sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o que é milagroso é que aquelas pessoas, elas passaram a se ouvir. Elas passaram a entender o que cada um estava falando, apesar das línguas serem diferentes. Várias línguas, todos se entendendo. Isso se chama o quê, meus irmãos? Diálogo. Isso se chama teologia de Deus. Isso se chama milagre, que faz com que nós possamos ouvir o outro e entender, e faz com que nós possamos ouvir a Deus e compreender o que Deus está falando. Bom, eu queria concluir de fato, dizendo o seguinte: os irmãos e as incluiu no seu plano. A teologia de Deus é a teologia da cruz, é a teologia da reconciliação, é a teologia da inclusão. Enquanto o homem tenta excluir, Deus inclui. Enquanto o homem tenta enquadrar Deus nos seus pensamentos, Deus nos surpreende e nos convoca e nos convida para esse desafio da fé que vai além, que a mesa representa. E sabe, minha irmã e meu irmão, talvez a mesa esteja aqui hoje em dia para que você possa restabelecer o diálogo seu com Deus. Talvez. Você veio hoje aqui, eu creio, não foi à toa. Quem sabe esse não é o momento de você restabelecer o diálogo com aquele que você
por uma circunstância da vida, está com dificuldade de dialogar. Talvez seja o momento. Por uma circunstância da vida, está com dificuldade de dialogar. Talvez seja o momento. A mesa do Senhor, meus irmãos, é a prova da teologia de Deus inclusiva, surpreendente e abençoadora pela sua amplitude da fé, e é uma teologia, meus irmãos, que fala da reconciliação que se dá através do diálogo. Faça esse momento um momento de bênção para você e para todos nós. Que Deus assim nos conserve. Amém.